Hoje é um dia muito especial, porque hoje esta data marca a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus é o ponto fundamental da fé cristã. O fato de Jesus ter morrido da forma como morreu, no madeiro, como maldito, sem ter pecado, levando sobre si os nossos pecados e levando sobre si as nossas enfermidades, e depois ter ressuscitado ao terceiro dia. Este é o núcleo da fé cristã. Sem isto não há cristianismo, sem isso não há salvação, sem isso não há esperança. Então, por isso que hoje, na Páscoa, nós então lembramos a morte do Senhor Jesus. Era o dia 14 do mês de Nissan, quando então o Senhor Jesus ressuscitou, ou melhor, o Senhor Jesus, pela madrugada, foi ressuscitado. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Então é interessante isso, foi o Espírito que ressuscitou Jesus. Aleluia! Ele ressuscitou, mas na verdade foi ressuscitado. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele vivificará os nossos corpos mortais naquele dia. Glória a Deus. E naquele dia, então, 14 de Nissan, que é comemorado sempre depois do início do outono, primeiro domingo depois da primeira lua cheia do início do outono. É sempre, então, a comemoração da Páscoa. Por que isso, pastor Humberto? Por que a primeira lua cheia, ou melhor, o primeiro domingo depois da lua cheia, depois do outono? É porque os meses judaicos são meses lunares, não são como os nossos. Então, para se conseguir chegar mais perto do 14 de Nissan, não se pode pegar o nosso calendário, tem que pegar o calendário judaico. E hoje, então, nós estamos aqui comemorando esse dia. E eu gostaria, então, que nós lêssemos o que está escrito na Palavra de Deus sobre esse dia. Vamos ler, então, algumas passagens da Bíblia. Vamos ler primeiro Mateus 28. Vamos procurar ler bastante a Bíblia hoje, para que o Espírito de Deus fale conosco por meio da palavra. Mateus, capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui,
ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me vereis, ou e lá me verão, melhor. Marcos, capítulo 14. Desculpe, 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tinham sido companheiros de Jesus. Se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Agora vamos ler Lucas 24, depois vamos ler também João, capítulo 20. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões
com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Porém Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos agora a João, capítulo 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria.
Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhes dissera estas coisas. Amém. Podemos dar glória a Deus? Aleluia! Vamos meditar nessa palavra calmamente. Essas palavras aqui nos dão muitas lições. A primeira lição que aprendemos aqui, uma missão de bibliologia, nós vemos que uma das provas que a palavra de Deus é verdade é que ela não foi mexida. Se vocês verem aqui, se vocês prestaram atenção, vocês vão ver que aparentemente existe uma contradição entre os versículos que a gente leu nos 4 evangelhos. Eles não contam exatamente a mesma coisa. Então alguém pode pensar assim, mas qual que está errado? Será que tem algum versículo que está errado? Porque a gente vai ver que os relatos, eles divergem entre si, eles não são exatamente iguais. Quando a gente estuda direito, a gente é ensinado a apreciar a prova testemunhal. E uma das características de uma prova testemunhal verdadeira é quando existe pequenas divergências entre os relatos das testemunhas. Isso prova que eles não combinaram entre si para dar o depoimento. Se nós sairmos aqui, se a gente der uma volta aqui pelo sítio, nós aqui, vamos sair por ali, vamos dar uma volta no sítio. Aí a gente sai lá por cima, vai, desce por lá e volta aqui. E eu perguntar para os irmãos, para cada um, o que você viu aí? Cada um vai contar uma história diferente. Porque cada um tem algo que lhe chama a atenção. Então o irmão vai dizer assim, eu subimos lá, e vamos supor que a gente veja uma cobra no meio do caminho. Né? Aqueles que ficaram horrorizados com a cobra, vão me contar da cobra. Mas outro não dá muita bolas para a cobra, não tem medo de cobra, mas ele gosta muito das vacas. Ele viu as vacas. E o que viu a cobra nem vai dizer que tinha vaca. Mas o que gosta de vaca, disse assim, olha, encontrei ali 5 vacas pastando. E o outro que gosta de peixe, ele vai dizer, vi um lago lá em cima. Eu acho que naquele lago tem peixe. Mas o que gostava da cobra, o que gostava da vaca, não fala do lago. E o que tinha medo de cobra não fala do lago também. Então você vai juntando os depoimentos para chegar então à verdade. Quem está compreendendo? Amém? Então, esta diversidade de depoimentos é uma prova de que as pessoas não se reuniram antes para combinar o que nós vamos dizer. Quando todo mundo diz exatamente a mesma coisa, até nos detalhes, então é um bom sinal de que eles se combinaram. Então aqui a palavra de Deus está nos falando relatos que aparentemente têm alguma divergência, mas eles não se contradizem.
O que a prova testemunhal não pode fazer é se contradizer. Ela pode divergir, mas ela não pode contradizer, ou não pode negar o que o outro diz. E aqui nós vemos então que não existe nenhuma contradição, existe alguma divergência. Então, por exemplo, o Lucas fala que tinha 2 anjos, os outros falam que tinha 1 anjo. Tinha 2 ou tinha 1? O mesmo problema ocorre lá quando fala que uns evangelistas falam que tinha 1 endemoniado gadareno, outro diz que tinha 2. Um diz que tinha 1 cego lá em Jericó, outro diz que tinha 2. Quando um diz que tinha 1 e o outro diz que tinha 2, o que vale? Vale sempre o que diz que tinha 2. Por quê? Porque tinha 2, mas foi 1 que falou. Então, aqueles que estão interessados no relato daquilo que foi dito, eles vão falar naquele 1 que falou. Mas aqueles que estão mais dedicados a falar toda a verdade, então eles vão dizer que tem 2. E agora nós vamos ver quem é que diz que tinha 2. Qual foi dos evangelistas que fala que tinha 2? Foi Lucas. Foi Lucas. Por que Lucas diz que tinha 2? Porque a palavra mesmo diz, Lucas, quando escreve, ele diz que ele averigou, ele fez uma pesquisa para falar exatamente o que tinha acontecido. Lucas era médico. Lucas tinha mente de cientista. Ele não estava só interessado em falar o que disseram. Não, ele quis contar exatamente tudo o que aconteceu. Então, por isso, Lucas fala em 2. Porque havia 2. Mas, na verdade, os 2 não falaram em jogral. Não foi um jogral de anjos, uma dupla de anjos falando. 1 falou. 1 foi o porta-voz. Os demais, então, estavam interessados em falar aquilo que foi dito. Lucas estava interessado em falar aquilo que aconteceu. Nos mínimos detalhes. Como um médico, o médico tem que avaliar os mínimos detalhes. Ele olha para a pessoa, ele vê como é que está o olho, como é que está a pele. Lucas era um médico. E ele então, quando escreve, quando faz a introdução, inclusive, dos seus escritos, ele fala a respeito desta pesquisa que ele fez para contar as coisas nos mínimos detalhes. Esse é o primeiro ponto que eu achei importante de explicar para os irmãos, até para que vocês compreendam outras palavras também, que aparentemente elas divergem entre si. Agora, meus irmãos, vamos ao ponto de fundo. A palavra de Deus aqui nos fala, nos mostra que eles já tinham ouvido falar que Jesus havia ressuscitado. Vamos falar agora sobre os apóstolos, vamos focar nos apóstolos. Eles já tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado das mulheres. Eles já tinham ouvido o próprio Jesus falar que iria ressuscitar. Então, primeiro, Jesus falou-lhes antes que ele iria morrer e iria ressuscitar. Segundo, eles ouvem as mulheres falando que Jesus já tinha ressuscitado. Aquilo já tinha acontecido. Mas mesmo assim, diz a palavra de Deus, eles acharam que as mulheres estavam delirando. E a palavra de Deus diz então que aqueles discípulos de Jesus que tinham acompanhado Jesus durante todo aquele tempo, eles, com exceção de 2, e aqui nós vemos mais uma divergência,
Os outros dizem que só Pedro foi. Mas quando João escreveu, João disse, não, Pedro foi, mas eu também fui. Mas por que os outros falaram só no Pedro? Porque o próprio João reconhece que foi só o Pedro que entrou no sepulcro. Somente o Pedro teve a coragem de entrar lá dentro da sepultura. Pastor Humberto, como é que é essa sepultura lá? A sepultura não é como aqui. Aqui as sepulturas você cava um buraco no chão e enterra a pessoa. Lá não. Existe até hoje um túmulo que eles dizem ser o túmulo de Jesus, dentro das atuais muralhas de Jerusalém. E existe um outro túmulo também que dizem ser de Jesus, que está fora das muralhas. Mas se acredita que o verdadeiro túmulo de Jesus é o que está dentro das muralhas hoje, mas estaria fora das muralhas naquele tempo. E é uma caverna. Os ricos, como Jesus foi enterrado num sepulcro de um rico, de um senador, os ricos eram enterrados então nessas cavernas. E Jesus então foi enterrado em uma caverna, em uma, como se fosse uma gruta escavada na rocha. Lá as rochas são calcárias, então não é tão difícil escavar numa rocha. E a palavra de Deus diz então que os discípulos, mesmo já tendo ouvido da boca do próprio Jesus, que Jesus iria ressuscitar, mesmo agora tendo ouvido das mulheres dizendo, ele ressuscitou, diziam que as mulheres estavam delirando. Agora, mais uma vez, nós temos aqui uma aparente divergência. A Bíblia diz que diversas mulheres foram lá, mas o Marcos diz assim, mas elas não falaram para ninguém, com medo. Mas o Lucas explica, realmente elas não falaram, a única que teve coragem de falar foi Maria Madalena. Justamente, por que as outras não falaram? Com medo de que os outros dissessem que elas estavam delirando. Vemos aqui algumas lições importantes para nós. Veja, irmãos, os apóstolos, ou os discípulos, futuros apóstolos, eles tinham ouvido Jesus dizer que iria ressuscitar. As mulheres agora tinham visto Jesus ressuscitado, mas eles não criam que Jesus havia ressuscitado e elas tinham medo de falar que Jesus havia ressuscitado, com medo da reação dos outros. Então nós vemos aqui algo tremendo, algo espetacular, o maior milagre que já aconteceu na história da humanidade, alguém morto, alguém que morre na sexta-feira, ressuscita no domingo. Mas, apesar do grande milagre, este milagre sendo detido no seu propósito pela humanidade daquelas pessoas, pela humanidade das mulheres, com medo de como receberiam seu testemunho, pela humanidade dos discípulos que não conseguiram crer quando Jesus havia lhes dito e agora não conseguiam crer quando as mulheres ou a mulher Maria Madalena lhes falara. E Deus já tendo feito o milagre. Outro aspecto que vemos, um deles diz que elas quando indo para lá, a discussão delas era esta: quem vai tirar a pedra? Mas quando elas chegam lá, a pedra já havia sido removida. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui
como nós atrapalhamos a obra de Deus. Como nós atrapalhamos o que Deus tem conosco. A palavra de Deus diz no Salmo 139, verso 16, que quando eu e você estávamos no ventre de nossa mãe, éramos massa ainda informe, Deus já havia escrito e determinado cada um dos nossos dias. Deus já tem tudo para nós. A pedra já está removida, Cristo já está ressurreto. Elas estavam pensando em embalsamar Jesus. Que embalsamar Jesus? Ele já estava ressuscitado. Os lençóis já estavam arrumados. A sua máscara mortuária já estava dobrada. Tudo já estava feito. Vemos ali Maria preocupada. Maria tem um encontro com Jesus e ela acha que é o jardineiro. Ela só consegue reconhecer Jesus quando Jesus fala com ela. Quem sabe Jesus usa uma entonação de voz que costumava usar quando falava com ela ainda vivo, ainda no seu corpo mortal. Então vemos aqui, em todo este contexto bíblico, em todas estas histórias que cada um conta, conforme aquilo que lhe chamou mais atenção, vemos uma linha que costura estas 4 histórias, esses 4 depoimentos, estes 4 relatos. Vemos a linha da incredulidade humana. Vemos a linha do medo humano de aceitar a palavra de Deus, de aceitar o que Deus está fazendo, de crer naquilo que Deus está fazendo, de crer na palavra de Deus. Oh, aleluia! Como é que nós não vamos crer no que Jesus fala? Como é que não vamos crer no testemunho de alguém que diz que aconteceu o que Jesus falou que iria acontecer? Glória a Deus! Há pessoas, eu estava orando em espírito e o Espírito de Deus falou comigo. Há pessoas que estão aqui que ainda não tomaram uma decisão na sua vida, não tomaram uma decisão na sua vida justamente pelo medo do que os outros vão dizer se ele obedecer à palavra de Deus. Existe inclusive uma senhora que está me ouvindo aqui. Essa senhora não tomou uma decisão ainda, porque tem medo do que os outros vão dizer quando ela deixar de pintar o seu cabelo. Assim diz o Senhor, assim diz o Espírito Santo. Você não tem obedecido à palavra, não tem tomado uma decisão por causa disto. Aquelas mulheres deixaram de anunciar o maior milagre da história da humanidade, com medo do que os outros iriam falar. Agora, pastor Humberto, mas os outros não iam falar aquilo? Claro que falaram. Muitas vezes nós temos medo da reação dos outros, e realmente a reação vai acontecer. Vai acontecer. Eu não estou dizendo que não vai. Eu não estou dizendo que quando você fizer a obra de Deus, todos vão te aplaudir. Eu não estou dizendo que quando você tomar a decisão com Deus, vão te aplaudir. Não, a Bíblia diz que todos vão te odiar. O mundo vos odiará. A palavra de Deus confirma, a palavra não está dizendo, Deus não está dizendo que você não precisa ter medo de tomar as decisões, porque aquilo que você teme não vai acontecer. Não, Deus está dizendo isso vai acontecer. Mas e daí? E daí? Qual é o problema que isso aconteça? Os discípulos falaram que elas estavam delirando? Falaram. Elas tinham medo
de dizer, mas e agora que vão fazer? Vão falar? Não vão. Mas Maria Madalena disse, eu vou falar. Eu vou falar. Oh, glória a Deus. Eu vou falar. Acreditaram nela? Não acreditaram. Mas teve dois que acreditaram. Oh, glória a Deus. Sempre vai haver dois que vão acreditar. São estes dois que vão até o túmulo. São estes dois que você vai arrastar juntamente com você para proclamar que Cristo ressuscitou. Que o milagre vai acontecer. Que o milagre está acontecendo. Que o milagre, quem sabe, já aconteceu na sua vida. Quantas vezes que aquilo que Deus tem para a tua vida já aconteceu. Deus já fez, já está realizado. Mas você tem que acreditar naquilo. Você tem que andar em função daquilo. Glória a Deus. Pedro e João acreditaram. Pedro e João, pelo menos, foram conferir. E saíram correndo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que eles bateram uma carreira. E João disse, eu ganhei. Eu corri mais que ele. Eu corri mais que ele. Mas quando eu cheguei, eu parei. E Pedro cruzou e entrou. Oh, glórias ao nome de Jesus. É isso que Deus quer de nós hoje. Primeiro, Deus quer que nós sejamos como Maria Madalena. Fazer o que Deus manda fazer. Segundo, vamos ser como Pedro e João, mas como Pedro ainda. Que vai até o fim. O João representa aquela pessoa que sai correndo na frente, mas não vai até o fim. O Pedro já vem mais devagar, um pouco, quem sabe, não sei se estava com o pé meio machucado, mas ele cruzou pelo João e foi até o fim. Entrou no túmulo, talvez estivesse de muleta igual o pastor Hildo ali. O pastor Hildo é o nosso Pedro hoje, né? Glória a Deus. E foi até o fim. Entrou no túmulo. E ali estava a prova de que Cristo havia ressuscitado. Até este detalhe mostra que Cristo havia ressuscitado. Porque se tivessem roubado o corpo de Jesus, os ladrões não iam desatar tudo, porque eles atavam igual aquelas múmias, levava com um lençol, com tudo, não. Ele ressuscitou. Glória a Jesus. Aleluia. Ele ressuscitou. E Jesus era organizado. Jesus não era como muitos aqui que levantam e não arrumam a cama. Ele levantou e dobrou tudo direitinho. Deixou dobradinho. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele ressuscitou. O milagre tinha acontecido. A palavra de Deus tinha se cumprido. Todos os detalhes tinham acontecido. Apesar do medo das mulheres, apesar da crítica dos discípulos, apesar da zombaria daqueles que diziam que as mulheres estavam delirando, apesar do medo daquelas mulheres que não tiveram coragem de falar o que tinha acontecido, mas glória a Deus que Maria Madalena estava ali, glória a Deus que Pedro e João estavam ali. E nesta manhã de Páscoa, esta mensagem tão simples que eu estou trazendo para vocês hoje, esta mensagem que é mais uma meditação. Vamos olhar para dentro de nós mesmos, nesse dia de jejum solene, em que nós, crentes da cidade de Porto Alegre, estamos nesta batalha do abril da vitória e hoje coube a nós o jejum solene. Vamos aproveitar estes momentos, estas 24 horas da presença de Deus.
E vamos examinar a nós mesmos, vamos ver se nós não estamos agindo como as mulheres que tiveram medo, deixando de nos entregarmos a Deus, deixando de crer, de cumprir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, pensando no que os outros vão dizer, pensando na reação dos demais. Ah, mas se eu tomar essa atitude, o que o marido vai fazer? O que a esposa vai fazer? Se eu tomar essa atitude na presença de Deus, o que os pais, o que os filhos, o que o vizinho, o tio, a sogra, o sogro vão fazer? Você tem que tomar uma posição com Deus. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós temos que cumprir o que Deus falou. E não estarmos preocupados com as consequências. Repito, irmãos, eu não estou dizendo que as consequências não vão acontecer. Eu não estou dizendo que você não pode ter medo de obedecer à palavra de Deus, porque aquilo que você pensa que vai acontecer não vai acontecer. Não, quem sabe vai acontecer. Eu não estou tentando te enganar. Eu não estou tentando criar um cenário diferente daquilo que efetivamente pode acontecer. Vai acontecer. Você vai lutar. Você vai enfrentar a resistência. Vão dizer que você está delirando. Vão dizer que você está louco. Vão falar isso.